Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer muito grande estar aqui para estudar a palavra de Deus com você. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e sou o pastor da Igreja Batista da Orla Oceânica. Durante esse tempo pós-pandemia, continuamos com as nossas atividades híbridas, principalmente em nossos estudos bíblicos, neste programa que tem abençoado tantas vidas. Quero convidar você a conhecer a nossa igreja um pouco mais, a saber quem nós somos, o que nós fazemos, enfim, tudo isso que faz muito bem para a gente fazer. Hoje, domingo, dia de carnaval, muitas pessoas viajando, muitas pessoas com famílias em casa. Espero que seja um tempo em que a gente tenha aí a companhia de todos vocês para estudar a palavra de Deus. Se você assistiu no outro horário, não tem problema. Você também é muito bem-vindo no nosso canal. Quero convidar você, então, a verificar aí o material para o nosso estudo bíblico. Nós temos uma apostila disponível para vocês, ela está no nosso blog. Eu já coloquei aqui no endereço, bem aqui do lado, no chat. E também você tem as páginas da nossa igreja, do nosso blog, o link está aqui embaixo, logo aqui você pode achar facilmente. E é só clicar ali, vai na página de estudos e você já acha a apostila dos estudos do profeta Jeremias. O que o profeta tem a nos ensinar sobre a fé nos dias de hoje. É esse o tema que nós estamos tratando. Já estamos na terceira aula. Já estudamos sobre a natureza do pensamento profético de Jeremias. Já estudamos também sobre a biografia de Jeremias. E hoje já vamos entrar propriamente no texto bíblico. Então, além da apostila, eu convido você a ter também um exemplar da Bíblia para você poder manusear, anotar, na próxima semana já também acompanhando as leituras que vão sendo sugeridas durante o nosso estudo, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. Eu já vou colocar aqui a nossa apresentação e você já está acostumado com isso, você que nos acompanha já sabe que na nossa igreja é assim. A gente tem o material visual, a gente tem o material escrito e a gente também tem o material falado. Então, para que você possa utilizar o maior número de sentidos possível para poder aprender. A gente aprende assim, né? A audição, a visão e também o olhar, né? A visão que ajuda a gente aí a fixar melhor os conteúdos que são apresentados. Você pode deixar também críticas, comentários, que você quiser falar sobre a qualidade dos ensinos, se isso está ajudando você a entender bem o texto bíblico. O nosso objetivo é esse, é que você faça uma leitura contextual das Escrituras, que você consiga entender aquilo que cabe na sua vida. Não são exercícios de exegese bíblica, hermenêutica, de interpretação bíblica teórica, mas é uma leitura prática. No movimento da teologia da libertação, tem um dos estudiosos da Bíblia que eu admiro muito, Carlos Mester, e ele fala sobre a leitura popular da Bíblia. É mais ou menos por aí. Como é que gente humilde, gente do povo pode entender a Bíblia? E é isso que queremos fazer, ok? Então vamos seguir em frente. A nossa aula de hoje é a aula de número 3. E vamos falar sobre a chamada profética, o chamado profético de Jeremias, que a gente costuma chamar de vocação profética. Então a nossa aula de hoje vai ter como tema uma questão de vocação. Eu deixei aqui um versículo para nos motivar.
no início desta aula. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias era muito jovenzinho, né? Ele era um garoto, um adolescente, quando ele escuta no seu coração, na sua experiência de Deus, essa palavra do Senhor a ele. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus já estava trabalhando pela formação do profeta que ele queria para aquele tempo, do homem de Deus. Você já pensou nisso? Para que você serve, meu irmão, minha irmã? Para que você existe? Olha, meu querido, minha querida, eu digo para você que você foi criado, você foi criada, formado, formada para um propósito diante de Deus. Com certeza. Deus fez você com um propósito. O problema é se a gente está disposto a colocar em prática aquilo que o Senhor nos preparou para ser. Você está preparado para ser aquilo que Deus gostaria que você fosse? Eu me lembro de uma experiência de uma irmã. Todas as vezes que eu falava de missões da igreja, ela chorava muito, chorava muito. E um dia eu fiquei muito assim, preocupado e fui visitá-la e perguntei: irmã, a irmã chorou tanto durante a mensagem, o que houve? Eu falei alguma coisa que a entristeceu? Disse: não, pastor, não foi a sua mensagem, foi a minha vida. Quando eu era garotinha, menina, eu senti o chamado divino para ir para o campo missionário, consagrar a minha vida à obra do ministério. Mas aí eu fiquei mocinha, eu me apaixonei, eu me casei, formei família e hoje estou aqui com os meus filhos criados, meus netos já começando a apontar aí, e eu continuo sem atender ao chamado divino. Que dor para aquela irmã. Claro que eu conversei muito com ela e disse que ela poderia utilizar essa consciência de chamada para outras áreas da obra missionária. A obra missionária é muito ampla. A obra missionária depende de quem vai e depende de quem sustenta. Não só em termos financeiros, mas também em oração. Então é preciso que tenha aquele pessoal da retaguarda, né? Como na metáfora de quem desce a um poço. Então tem que ficar alguém segurando as cordas, que é o trabalho da igreja local. E ela assumiu aquele trabalho da igreja local com muito afinco. Ela fazia as campanhas de missões. Todas as vezes ela era a responsável por organizar as campanhas missionárias de levantamento de oferta na nossa igreja na época, na igreja que eu era pastor na época. Pense nisso. Quem é você? Para que Deus te formou? Você já teve uma experiência dessa? Eu tive, assim que eu me converti. E eu entendi, e minha mãe não entendeu, mas eu entendi perfeitamente que eu precisava colocar a minha vida a serviço do reino de Deus. E o primeiro passo era fazer o seminário. A minha mãe não compreendeu nada. Ela disse: mas você, meu filho, você é pobre, meu filho. Você tem que fazer faculdade primeiro, depois você vai cuidar da sua vida religiosa. Aí disse: não, mamãe, se Deus está me chamando, Ele vai sustentar, Ele vai dar o jeito dele, é Ele. O problema é dele, não é meu. Já acabou o meu problema. E eu disse: eu prometo à senhora que assim que terminar o seminário, eu vou fazer a faculdade, está garantido. Não só fiz a faculdade, que é a segunda graduação que eu tive, como fiz mestrado e fiz doutorado. Eu fiz a carreira do magistério todinha.
Mas minha mãe, na época, ela teve muita dificuldade de compreender. E quantas pessoas, né, ficam presos à sua preocupação material, né, que é legítima, sustentar a família, colocar em ordem a vida financeira, tudo isso é muito legítimo mesmo. Então é preciso a gente cuidar, sim. Não, eu nunca estimulei a jovens a abandonarem tudo. Não é por aí. É preciso ter muita consciência do chamado divino para tomar as decisões. E se for possível tomar as decisões com uma certa segurança, se você pode, claro, por que não, não é? Por que não? Deus não vai te rejeitar por causa disso. Mas se você tem o chamado, não abandone a visão. Continue, vai se preparar, vá seguir adiante. Deus vai honrar cada passo que você der, todo o seu esforço. Bom, gente, isso aí só foi uma introdução para motivar a gente do que a gente quer falar com os irmãos e as irmãs, né? Na verdade, o que eu quero dizer aqui é como que isso se deu na vida do profeta Jeremias. Como que isso aconteceu? Então nós vamos falar sobre vocação profética. A vocação profética. O que é ser um profeta? Por que que Deus chama pessoas para exercerem essa função? Qualquer um pode ser profeta? Isso é um dom? Qualquer um pode ser? Pela experiência de chamado do profeta Jeremias, a gente vai entender que não. São pessoas especiais a quem Deus convoca para que se preparem. E Deus dá o preparo. Deus, ele capacita essas pessoas para exercerem o trabalho de forma diferenciada. Porque o profeta, ele não é um orador, ele não é um teórico, ele é aquele que vai falar aquilo que Deus coloca em seu coração. Ok, muito bacana. E como é que eu sei que Deus colocou no meu coração? Se aquilo que está dentro de mim é uma vontade minha ou uma vontade de Deus? Esse que é o dilema da vida profética. O profeta é alguém que fala aquilo que Deus coloca em seu coração. Como que é essa experiência? Olha, é uma experiência bastante complexa, muito complexa, e que muitos pregadores de hoje não conseguem entender. Eu mesmo, na minha atuação como pregador, muitas vezes eu quis falar coisas que eu tinha me preparado, e quando chegava na igreja para poder apresentar a mensagem, eu sentia um incômodo, como se alguém estivesse dizendo para mim: não é isso que eu quero que você fale. Claro que não é uma experiência constante, regular, acontece todo domingo. Não. Eu me preparo, eu organizo, eu tenho meu programa de pregação para o ano todo, eu organizo as mensagens mês a mês, semana a semana, mas quando chega no domingo que eu tenho que pregar à igreja, pode ser que Deus fale ao meu coração: Irênio, não é isso que eu quero que você fale. E essa experiência é que eu particularmente, tá bom, irmãos e irmãs, eu entendo que seja parte dessa experiência profética. Não é uma coisa assim, mas é assim que é? Não sei. Eu é que acho que o profeta deve passar por esses sufocos de vez em quando, né? Essas aflições, essas inquietações que o Espírito de Deus coloca no coração do servo dele. Eu não posso me arvorar aqui e dizer: eu sou um profeta. Não sou. Até nós vamos ver depois nas avaliações que Jeremias faz, ele faz uma análise de quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta. Mas aqui nós vamos conhecer como que ele se fez profeta. Ele não se fez profeta porque ele quis.
porque ele fez um seminário ou porque ele se graduou. Ele se tornou profeta porque Deus o vocacionou. Essa palavra vocação, ela tem uma importância muito grande para nós. Em tempos de grandes transformações, Deus sempre usa pessoas para manter acesa a visão acerca da sua vontade. Deus tem um plano para a humanidade toda. Deus tem uma vontade para cada um de nós. Não duvide disso. Deus sonha com coisas boas para a gente. Jeremias vai falar isso mais lá na frente. Deus tem planos para a gente e gostaria que esses planos fossem realizados na nossa vida. Deus não nos impõe, mas Ele levanta homens e mulheres vocacionados por Ele, capacitados por Ele, enviados por Ele, para trazer a mensagem dessa vontade divina para nós. E nós é que precisamos dizer, aceito ou não aceito? Acolho ou não acolho? Mas o profeta, goste o ouvinte ou não goste, ele tem que dizer. A função profética é muito árdua, porque ele tem que se colocar naquela posição de quem vai ouvir um não àquela resposta da mensagem que Deus colocou em seu coração. Jeremias foi um profeta que atuou em tempos de muitas crises que a nação de Judá passava. Não era um tempo fácil. Eu anotei aqui algumas destas crises que Judá passava. Vejam só, a primeira crise era das transformações políticas mundiais. Isso era mais ou menos o século VII antes de Cristo. E aí o que acontecia? A Palestina fica dentro do Crescente Fértil, que é aquela região complicada, onde fica Israel, a Palestina, mais ao norte tem a Síria, aquela região do terremoto. E essa região, ela é como se fosse um entroncamento de caminhos. Do norte vinham os gregos, do oeste do leste vinham os babilônicos e do oeste vinham os egípcios, que eram grandes forças, grandes civilizações, com avanços tecnológicos, poder econômico, e havia uma certa mudança nesse sistema geopolítico daquela época. Então, na região da Babilônia, por exemplo, nós encontramos Nabucodonosor, que teve um crescimento exponencial. Já na região do Egito, nós vamos ver o declínio do período faraônico. E na região da Grécia, da Ásia Menor, da Grécia e aquela região toda da Europa, nós estamos vendo uma civilização que está ali, pouco a pouco, crescendo com conhecimento, formulando novas formas de conhecer, formulando novas ciências, novas metodologias, surgindo aí com uma força cultural bastante importante daquela época. Então era o jogo geopolítico da época. E Judá estava ali no meio, porque certamente aquela nação pequenininha iria sucumbir. Fora os pequenos inimigos que eles tinham, como os filisteus e outros povos que ainda conviviam com os israelitas e os judeus naquele período pré-cativeiro babilônico. Uma outra crise que atravessava aquela época era a corrupção nacional. Você imagina um país pequeno que já teve uma fase próspera com Davi e Salomão e agora vivia um período de uma sucessão de governos que, segundo o livro de Crônicas e o livro de Reis, faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Muita gente acha que dizer que fazia o que era mal
aos olhos do Senhor só tinha a ver com idolatrias. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Isso tinha que ver com condições de estabelecer políticas que favoreciam determinados setores da sociedade e deixavam esquecidos outros setores. Ou seja, aprofundava as desigualdades sociais. E não tem fórmula. Não é de hoje, não é do nosso tempo, mas é de toda a história da humanidade. Sempre, sempre, sempre que aumenta a desigualdade social, aumenta também a corrupção de uma nação. A principal consequência da corrupção é a desigualdade social. Concentração de renda, meu irmão, minha irmã, é corrupção. Porque para o rico ter o que tem, ele precisou explorar o mais pobre. E isso também é corrupção. Para o governo ter muito dinheiro, ele precisa manusear as contas públicas, fazer certas negociações. Isso também envolve corrupção. Então, quando falamos de forte corrupção nacional, nós estamos falando desse tipo de coisa. A classe nobre, os religiosos, os políticos, os magistrados, estavam todos envolvidos em práticas de exploração do mais pobre, de concentração de renda, de desvio de dinheiro público para os seus próprios interesses. Precisamos ser muito claros quanto a isso, porque quando a gente ouve falar que um país ou o nosso país está mergulhado em atos de corrupção, isso quer dizer exatamente isso, que alguém está ganhando e alguém está perdendo. Quem está ganhando é fácil de adivinhar, são os poderosos, os mais ricos, e quem perde é sempre o trabalhador, são sempre as camadas inferiores da sociedade que não tem como se defender. E isso acontecia em Judá. A outra crise pela qual aquela época passava era o distanciamento da aliança com Deus, como nós vimos na nossa aula passada. Judá, ele carregava a herança, né? Ele era herdeiro da promessa divina, de que Deus levantaria entre os hebreus um povo, que se tornou Israel. Israel se dividiu, o reino do norte já estava em cativeiro, que era Israel, e estava ali restando ainda, resistindo o reino do sul, Judá, que era o remanescente do povo da promessa, do povo da aliança. Só que tem o seguinte, Judá também esqueceu-se da aliança, deixou de cumprir aqueles princípios legais da aliança, porque a aliança era baseada numa lei, num conjunto de normas, de práticas não só morais, mas também sociais, que eles deveriam observar para poderem continuar desfrutando do privilégio de serem o povo de Deus numa região onde já não havia mais nenhuma pessoa que pudesse ter o temor de Deus. Então aquele povo passava por uma fase de distanciamento da aliança com Deus. Bom, isso, meus irmãos, desperta problemas. Teve problemas causados por isso, né? Essas três crises pelas quais Judá passava trouxe consequências, e Jeremias foi testemunha destas consequências. Foi exatamente nos dias de Jeremias que aconteceu. E essas consequências parecem muito com alguns problemas que nós enfrentamos no nosso tempo. Veja só, a humanidade aprendeu a viver sem Deus. Era o problema de Judá. Judá achava que bastava ele fazer aquela maquiagem, ficar ali cantando, fazendo culto, depois voltava para sua vidinha mais ou menos, que estava tudo certo, que Deus não iria mudar
É como se eles vivessem sem o cuidado divino sobre as suas vidas. A humanidade aprendeu a viver sem Deus. E o outro aspecto daquela época, havia uma manifestação de um tempo arreligioso. A sociedade, de um modo geral, se tornou insensível aos atos de culto, à palavra profética, à leitura da Bíblia, à oração. O povo já não sentia mais a necessidade de fazer isso, porque eles achavam que estavam seguros, porque ali em Jerusalém havia o templo de Salomão, e era uma prova de que Deus estava com eles. Então não importa, aconteça o que for, Deus sempre vai estar ao nosso lado. Não precisa de religião, não precisa, só manter as aparências, manter as coisas, que está tudo certo. Ah, meu Deus, como isso parece com os nossos dias atuais. Como que isso se parece com o nosso tempo. E aí, por causa dessa condição, né, que você tem crise e tem consequências. Então Deus sempre chama pessoas para fazer com que a sua vontade seja lembrada. Não pense, os irmãos, que por a gente estar vivendo esse tempo, que a mão de Deus não vai colocar as coisas no eixo. Vai sim. Esse negócio de ficar usando do nome de Deus em vão, de achar que Deus está no controle e que nós somos o povo do domínio. Não, meu, está enganado. Nós não somos nada disso. O que Deus quer que nós façamos é que lembremos o chamado dele para sermos testemunhas da sua graça e de seu amor no mundo. Deus sempre chama pessoas para viverem conforme sua vontade, para servirem como encorajamento a uma experiência profunda com ele. É para isso que ele queria o povo de Deus. Ele não queria o povo de Deus para dominar, para mandar nos outros, para explorar, para fazer guerra. Deus não queria um povo para isso. Deus queria um povo que fosse piedoso, amoroso, um povo temente a Deus, um povo que fizesse a vontade dele acontecer. Mas o povo esqueceu disso. Acho que a igreja de Jesus, isso é um conceito particular meu, tá bom? Eu acho que a igreja de Jesus abandonou também aquele seu primeiro amor. Se você concorda com isso, escreve um comentáriozinho. Se você não concorda, pode escrever também. Eu vou ouvir você falando e vou respeitar a sua opinião. Jeremias 3,15 mostra Deus cuidando disso. Eu vou trazer gente para cuidar de vocês. E eu gosto muito dessa palavra, que é uma palavra que pode ser aplicada aos pastores nos dias atuais. Então eu lhes darei governantes, em algumas traduções pastores, conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Deus não quer mandar através dos profetas, dos governantes, dos líderes religiosos, mas quer que esses homens e mulheres que estão na função da governabilidade possam ser pessoas que ajam com sabedoria e com entendimento. Não é difícil fazer isso, é? Pastores que possam ter sabedoria e entendimento. Missionários que possam agir com sabedoria e entendimento. Políticos que possam agir com sabedoria e entendimento. Está faltando isso. E a igreja precisa ser lembrada de que ela é o celeiro de pessoas que agem com sabedoria e entendimento em tempos de crise. Vejam alguns exemplos. Por exemplo, Jesus chamou pessoas para segui-lo como discípulos. Para quê? Para que eles pudessem ser testemunhas da graça e do amor de Deus a toda criatura. O principal propósito do chamado divino, pelo qual Deus chama gente como a gente,
é que vivamos nossa relação com Deus em meio à nossa condição de existência no mundo. O que é que eu tenho que fazer para ser um profeta, para ser um discípulo, para ser um apóstolo, para ser um missionário, para ser um mensageiro? Viver a minha relação com Deus no mundo. Eu e Deus. É eu estar face a face com Deus. É eu desenvolver intimidade com Deus. E aí sim, eu posso ser usado por Ele, de alguma forma. Isso é vocação. É isso que eu chamo de vocação. Vocação é você ouvir um chamado, você ser interpelado por essa vontade divina de levantar gente que faça isso, que viva conforme a vontade de Deus no mundo e que possa servir como instrumento nas mãos dele. A vocação, então, meus irmãos, minhas irmãs, implica atender ao chamado para se engajar no projeto divino com nossos dons, talentos e habilidades. É para isso que nós somos chamados. Então, o sentido da vocação envolve alguns aspectos. E é isso que nós vamos encontrar na experiência de Jeremias. A experiência de Jeremias, eu vejo assim, ela é como se fosse um paradigma para a gente avaliar as nossas próprias vocações. Será que Deus está me vocacionando para alguma coisa? Será que Deus está chamando você para alguma coisa? Então dá uma avaliada aí nisso. A primeira coisa é você responder onde Deus quer que você esteja agora. Você está no lugar onde Deus gostaria que você estivesse? O que Deus deseja que eu faça? Você está fazendo aquilo que Deus gostaria que você fizesse? Então, eu penso que a gente precisa tratar da vocação com mais seriedade nos dias de hoje. Na igreja primitiva, tinha uma oração muito importante que precisa ser repetida nos dias atuais. Que cada um, na sua vocação e no seu ministério, sirva a ti em santidade e verdade para a glória do teu nome. Você já fez essa oração? Eu convido você a fazer essa oração, mas pensa nessas duas perguntas. Você está onde Deus gostaria que você estivesse? Você faz aquilo que Deus gostaria que você fizesse? Então, o sentido da vocação aponta para o fato de que o melhor lugar para a gente estar, seja lá quem for, se você for pastor, pastora, diácono, diaconisa, professor da EBD ou não, professora da EBD, líder de ministérios, líder do louvor, ou quem quer que você seja, o melhor lugar para você estar servindo ao Senhor não é sendo a estrela, não é sendo aquele que está no alto, que muita gente acha que ser pastor é isso, né? Subiu ao púlpito. Não, ser pastor é algo muito difícil. E estar no púlpito é uma mínima parte, uma pequena parte do ministério pastoral. Para que eu possa estar no púlpito da minha igreja, meu irmão, minha irmã, e você sabe disso, você que é da nossa igreja, eu me preparo muito. Tem que haver muita oração, muita submissão a Deus, tem que conhecer o coração do povo, tem que conhecer o coração do mundo. Enfim, é uma situação bastante complexa para estar ali. Então, o sentido da vocação, ele é exatamente um chamado para que você, eu, todos nós, estejamos no centro da vontade de Deus. Anota essa expressão aí, tá? O melhor lugar para estarmos é o centro da vontade de Deus. Isso implica em quê? Então eu queria apresentar 4 implicações desse chamado. 4 implicações. Vamos ver quais são? Primeira implicação. Quando recebemos essa vocação, tem uma visão que Deus nos dá.
há uma visão. O Senhor não compartilha uma ordem, um manifesto, não é nada muito claro, é uma visão, é uma maneira de compreender, é uma mentalidade, é uma ideia. A visão é o que orienta a ação. Por isso que o profeta, ele tem a visão, porque ele sabe até onde aquilo pode ir. Jeremias 1,12 diz assim: o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Qual era a visão de Jeremias? Era a visão de que Deus está atento a tudo e a todas as coisas que acontecem à nossa volta. E ele sabia que Deus estava trabalhando, ele viu isso. Ele tinha essa visão de que Deus estava na condução da história. Ele sabia o que poderia acontecer se o povo não cedesse um pouco, não fosse flexível, não retornasse aos caminhos do Senhor. A segunda implicação é o fato de que nós nos comprometemos com uma missão. Eu acho muito importante essa ideia de que a visão, ela é que dá forma à missão. Porque a missão, meus irmãos, não é missão minha, missão sua, missão da igreja A, missão da igreja B, é missão de Deus. A missão que a gente recebe não é uma tarefa local, mas tem a ver com a missão de Deus para o mundo que nós vivemos. E a gente precisa ter um compromisso com isso. Não importa o que você faça, você precisa entender qual é a missão de Deus, o que Deus quer fazer no mundo. Jeremias 1,7 diz assim: a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Você não vai falar do que você quer, você não vai falar do que você acha, você vai falar daquilo que eu vou colocar no seu coração. Essa é a sua missão. Ser a minha voz, ser o porta-voz da minha vontade no mundo. Dizer para as pessoas que eu estou atento, que eu sei o que cada um precisa, eu sei para onde essa humanidade está indo, e eu preciso de homens e mulheres que possam cumprir essa missão, fazer a missão de Deus, a Missio Dei, acontecer no mundo. Terceira implicação: somos capacitados com uma unção. Porque você pensa bem, Jeremias era muito jovenzinho e ele deve ter sentido assim no coração dele um certo medo. Eu sentiria, mesmo com a minha idade aqui, eu sentiria. Você não sentiria, não? Claro, todos nós. Não é fácil. Não é fácil falar em nome de Deus. Quem sou eu para fazer isso? Então Jeremias, ele diz: como é que eu vou fazer? Como é que eu faço isso? Como que eu me preparo? E aí então vem a palavra divina para Jeremias e a ação divina sobre ele, que é ungí-lo, capacitá-lo, dar-lhe autoridade para isso. A unção, meus irmãos, o que é a unção? Tem a ver com os propósitos de Deus para a vida humana. A unção não é para você, não é ser um super-herói que estende a mão e as coisas acontecem. A unção é para você ocupar aquele lugar que Jesus ocupou, por exemplo, como servo sofredor, que deu sua vida. A unção é para renúncia. A unção é para você servir. É para isso que Deus nos dá a unção. Porque o ungido mesmo é Jesus. E eu sou apenas um instrumento para fazer com que a vontade do Senhor se concretize na vida daqueles que estão ao meu alcance. Olha o que diz o livro do profeta Jeremias no versículo 9
capítulo 1. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Não as suas mais. Não as palavras que você aprendeu, mas as que eu coloquei nos seus lábios. Isso é unção. Fazer aquilo que Deus gostaria de fazer se estivesse em nosso lugar. Nós estamos aqui, se você tem a unção, é para você fazer cumprir a missão de Deus no mundo. Agora vamos à quarta implicação. Somos enviados para uma tarefa. Eu acho interessante, porque a tarefa que cabia para Jeremias só cabia para ele mesmo. Ele podia ter chamado outras pessoas para fazerem a mesma tarefa, mas não. A tarefa era só de Jeremias. E ele ali teria que dar conta dessa tarefa, dar conta desse compromisso. Nossa tarefa é fazer com que a missão de Deus se concretize na nossa ação. Como é que eu faço a missão de Deus acontecer na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha igreja, no mundo em que eu vivo? Cada um tem as suas circunstâncias. A missão de Deus é uma só. Mas a maneira como a gente coloca isso em prática, que é a tarefa nossa de encontrar o jeito de fazer, isso se dá em cada circunstância, em cada momento, em cada contexto. Como é que isso vai acontecer na nossa cidade de Niterói, nossa linda cidade de Niterói, na nossa agradável Igreja Batista da Orla Oceânica? Como é que isso vai se dar hoje? É disso que estamos falando. Nós temos uma missão de Deus, nós temos uma unção, temos uma visão de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso mundo. Mas qual é a nossa tarefa pessoal? Qual é a minha parte? O que é que eu posso fazer? É disso que eu quero que você pense e responda para você mesmo ou para você mesma nesta hora. Jeremias 1,10 diz assim: veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos para arrancar, para despedaçar, para arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Como é que ele ia fazer isso? Como um pregador histriônico, que sai falando, gesticulando, fazendo, apontando o dedo, que é uma das coisas que eu mais acho curioso, essa questão da semiótica do orador, né? Como que eles apontam o dedo, né? Pregadores moralistas, fundamentalistas, que falam inflamados demais, como se eles fossem donos da verdade, para imporem as suas vontades, para destilarem ódio, é muito ódio no coração desses pregadores, e impostam voz e falam de jeitos que não agradam, não convencem, não chamam as pessoas para um arrependimento. Porque se você tem a unção, meu irmão, se você tem a visão, se você cumpre missão de Deus, quando você colocar em prática a sua tarefa, pode ser que você nem precise falar muito. Pode ser. No caso de Jeremias. Jeremias foi rejeitado. Jeremias fez discursos enormes. Jeremias teve que ficar em silêncio muitas vezes, foi calado, foi silenciado muitas vezes. Mas ele não abandonou a sua tarefa, a maneira como ele iria concretizar a vocação que ele recebeu. Muito bem, gente. Eu gosto demais dessa passagem, porque essa passagem me ajuda a entender a minha própria vocação. Quem sou eu?
Será que eu estou fazendo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse? Será que eu estou no lugar que Deus gostaria que eu estivesse? Será que eu estou entendendo bem a visão de Deus para a humanidade no mundo? Será que eu estou entendendo que o que eu estou fazendo faz parte dessa missio Dei, não da minha missio, mas da missio Dei? Será que eu estou agindo com unção? O Senhor me capacitou mesmo para fazer isso que eu estou fazendo? Será que a minha parte é essa mesma? Olha, é tanta coisa para a gente pensar, né? Não é só para o pastor, não, para o membro da igreja também, você que é nosso frequentador, você que é nosso ouvinte, você que está em outra igreja, é para a gente pensar mesmo, para a gente colocar em prática isso na nossa vida diária. Bem, gente, nós estamos chegando ao final do nosso estudo e eu gostaria de deixar uma breve conclusão de tudo aquilo que nós falamos aqui. Deus não chama pessoas porque são competentes. Talvez você pense, mas Deus nunca vai me chamar porque eu sou um coitadinho. Eu não sei falar. Como disse Jeremias, né? Sou muito jovem, eu não sei falar. Isso não tem problema não, eu boto a palavra na sua boca. Porque a competência vem do Senhor. Deus não nos chama porque somos bons. Deus nos chama porque Ele pode nos capacitar. Porque Ele é capaz de nos transformar. Deus nos chama por causa disso. Não por minha causa, mas por Ele. Porque Ele sabe o que Ele pode fazer na minha vida com o poder dEle. Então, completando a frase, Deus não chama pessoas porque são competentes, mas porque são capazes de colocar a vida à disposição desse poder maravilhoso que vem de Deus. Anote esse versículo para você aí, Jeremias 1, 17 e 18. Olha, tem muita gente assim, mas Deus colocou as palavras na boca de Jeremias, então ele vai falar. Não. Olha o que acontece. Sabe o que acontece? Você está aqui, já tem a unção, já tem a visão, já tem a missão, sabe qual é a sua tarefa, está tudo certo, não está? Agora você, prepare-se. Não fique aterrorizado. Hoje eu faço de você uma cidade fortificada. O que acontece numa cidade fortificada mesmo, hein? Ela resiste aos inimigos. A cidade fortificada resiste ao inimigo. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? No tempo de Deus, do jeito de Deus, Deus vai fazer isso com você, comigo e com todos nós. Ele tem feito isso ao longo da história da sua revelação e vai continuar até o dia que a gente nos encontrar com Ele nas nuvens. Amém? Gente, vamos orar, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Ore ao Senhor junto comigo. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por saber que o Senhor ainda separa homens e mulheres nos dias de hoje para fazerem valer a tua vontade, para conduzir a vida da humanidade para a consumação dos teus propósitos. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir o teu chamado, a nos colocarmos submissos na tua presença, sensíveis à tua voz e capazes, ó Deus, de nos submetermos totalmente ao Senhor. Senhor, tu sabes das nossas limitações, tu sabes, ó Deus, do que nós somos capazes de fazer, mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos envia. Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Logo mais à noite estaremos às 18 horas aqui neste mesmo canal para transmitirmos a mensagem do Evangelho. Nós vamos ter a quarta mensagem
a terceira mensagem, aliás, da série, a última palavra. A última palavra. Quem tem a última palavra sobre a vida? E vamos falar um pouquinho do discipulado, do seguimento de Jesus. Quem tem a última palavra sobre isso na sua vida, meu irmão? Quem é que vai fazer de você, esse seguidor de Jesus, tão útil nas mãos dele? Vem com a gente, logo mais, 18 horas, transmissão da mensagem, e também teremos nosso momento de intercessão. Eu quero agradecer o seu apoio, informar a você que eu estou me recuperando muito bem da cirurgia que fiz na semana passada, e graças a Deus, tenho sido tratado com uma bondade divina extraordinária. Muito obrigado pelas suas orações. Eu quero que você saiba que as orações que você fez por mim, eu senti chegando até mim. Você acredita nisso? Sim, eu percebi o quanto eu estava sendo cuidado pelo povo de Deus em suas orações. O quanto essas orações chegaram até o trono da graça. O quanto elas fizeram bem para mim. Eu soube de igrejas longínquas, de outros estados, outras cidades, outros países, que estavam orando por mim. E eu agradeço por cada uma dessas orações. Deus o abençoe, até logo mais, ou até o próximo domingo, em nossos programas de estudos bíblicos em nossa igreja.